Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos aprender aqui uma forma de operar que mudou completamente o meu resultado no mercado. Antes eu só tomava stop, só entrava em configuração que não andava bem, não entrava nas que andavam bem. Então o mercado configurava alguma coisa, andava bem, eu não tinha participado. O mercado configurava alguma coisa, eu participava, era stop. Então isso era clássico, era um ciclo vicioso ali em cima desse tipo de comportamento, bem ruim, bem chato. E isso foi por alguns anos, quando eu comecei no mercado. Tenho 6 anos de mercado, mais ou menos. Tenho 4 anos, aproximadamente, de consistência no mercado. Hoje, eu tenho treinamento de Excelência Trade, que é o meu programa de formação no mercado, onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas aqui com antecedência, todos os dias, em todos os mercados. A gente trabalha com 17 ativos diferentes, todas as oportunidades ali desenhadas, é só ir seguindo. Então, para chegar nesse nível, realmente foi por meio de técnica e um trabalho mental muito forte. Eu quero te aconselhar aqui na parte técnica especificamente nesse vídeo, de uma forma que mudou completamente a maneira com que eu operava antes. Hoje eu opero de formas um pouco além do que eu vou te mostrar aqui, mas foi exatamente começar a operar desse jeito que eu vou te mostrar que me fez encaixar consistência há aproximadamente 4 anos atrás, onde realmente a coisa virou ali nos trades e fez total diferença. Então quero te aconselhar nesse sentido, quero te passar os detalhes disso daqui. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que eu tenho certeza que vai virar uma chave no seu desenvolvimento, porque essa é a proposta. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente vê um movimento que já vai ter muito do que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma movimentação meio consolidada, tá vendo? O mercado deu uma andada de lado. Não é uma regra ele andar de lado desse jeito. É importante que ele tenha nivelado os topos, nivelado fundos, ou só os topos, ou só os fundos. Ele tenha criado algum topo muito expressivo, algum fundo muito expressivo, para a gente localizar o que a gente chama de concentração de liquidez no gráfico. São regiões onde a gente entende que tem essa concentração de liquidez, e isso significa que são zonas onde o interesse institucional costuma entrar com bastante força, que é um ponto onde você pode estar buscando gatilhos de entrada, de compra e venda, para montar posições sólidas e participar de bons movimentos. É isso que a gente vai ver aqui, que faz total diferença, e eu quero te mostrar a partir desse material didático uma estrutura de estratégia de trade, que é a estrutura vencedora no mercado. Então, quando você tem uma técnica de trade, ela tem que girar em torno dessa estrutura de estratégia de trade, que é exatamente o que está aqui nesse material didático. Aqui a gente vê que existem técnicas que você aprende no trade que elas são para gatilho de entrada. E existem técnicas que a gente aprende no trade que são para contexto operacional, para construção da narrativa, para construção do contexto. O contexto, que é a utilização de técnicas boas para isso, nada mais é do que você entender que algumas técnicas vão te mostrar o potencial do mercado subir e o potencial do mercado cair. Quando a gente fala de gatilho de entrada, são outras técnicas que vão te dar o ponto de entrada, vão te dar o time, o momento certo de montar aquela operação e participar de um movimento. Então, existem técnicas que são boas para gatilho de entrada e existem técnicas que são boas para construção de contexto. Quando você não entende essa distribuição de uma técnica para lá e uma técnica para cá, você acaba querendo pegar trades sem contexto e aí não vai dar certo. Você aprende uma técnica de trade, não entende se ela é para construção de contexto ou se ela é para gatilho de entrada, e naturalmente você vai ver o mercado configurando aquele padrão e vai pegar. Vai ver o mercado configurando aquele padrão e vai pegar. Vai ver o mercado configurando aquele padrão e vai pegar. E vai ficar nessa. E não vai dar certo, porque aquele padrão só vai ter potencial consistente ao longo do tempo se ele for desenvolvido dentro do contexto certo, dentro do contexto que favorece ele. E aí que entra muito o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse cenário, por exemplo. Olha que legal. Aqui o mercado ele nivelou os topos, tá vendo? A gente consegue ver esses topos nivelados de maneira nítida. Tem um topo aqui, tem outro topo aqui, tem outro ali. Tem um aqui mais embaixo, mas ele está bem próximo. Tem esse daqui, tem esse daqui. Isso aqui dá para a gente considerar que tem topos nivelados. É um nível de resistência. Em cima desses topos nivelados tem o que a gente chama de concentração de liquidez, que fica aqui para cima dos topos, para cima dessa linha. Não tem uma região específica, é toda essa zona aqui para cima, ó, dos topos, e ela é uma região de liquidez de oferta. O que isso significa? Pode entrar uma oferta significativa nessa região, e é uma região para marcar, para ficar de olho, aonde a maioria dos traders vai vender em cima do suporte,
fazendo completamente de maneira equivocada a utilização das técnicas, tá? Entrando aqui em cima do suporte, não vai dar muito certo, você vai pegar alguns trades ou outro, mas realmente você vai tomar vários stops, porque é o que todo mundo faz. Todo mundo vende em cima do suporte, acreditando que é um bom negócio. Aliás, seria até uma resistência, né, que são topos nivelados. Então, vende em cima da resistência e coloca o seu stop aqui em cima. Isso é o que normalmente a pessoa faz. É o que a gente vê é o movimento que eu vou mostrar para vocês, que é uma manobra institucional que vem em busca de capturar essa liquidez, limpar os stops dos traders e depois, de fato, desenvolver bons movimentos. E aí sim, nesse movimento, a gente tem que estar montando operações, montando posições para aproveitar esse cenário de baixa. O que tem de muito interessante aqui nesse cenário? O que tem de interessante é que o mercado está criando essa indução, uma indução ao erro. Muita gente é levada a vender nessa região, automaticamente coloca os seus stop loss em cima e o que a gente vê são manobras, manipulações do institucional que limpa os stops e depois desenvolve o movimento. E o que isso é importante para nós dentro da questão aqui da estrutura de uma estratégia de trade que eu venho falando com vocês? Regiões de liquidez é uma técnica para construção do contexto. Na hora que o mercado visitar essa região de liquidez de oferta que eu mostrei para vocês, tem um potencial grande de entrar oferta e o mercado desenvolver um direcional de baixa. Se tem esse potencial, o contexto é que o mercado estando ali pode entrar oferta e desenvolver bons movimentos de baixa. Logo, a gente começa a buscar os gatilhos de entrada que são desenvolvidos nessa região para vendas de preferência, onde esses gatilhos de entrada vão ter muito mais potencial. Então, sempre que você localiza uma região que é de concentração de liquidez, as técnicas que você já aprendeu até hoje de trade, normalmente elas são para gatilho de entrada, tá? A maioria das técnicas que a gente vê por aí, que o pessoal ensina, que a gente aprende, elas são para gatilho de entrada. Elas te fornecem pontos de entrada. Só que esses pontos de entrada só vão ter potencial consistente, igual eu te expliquei agora há pouco, se eles forem desenvolvidos nos lugares certos. E esses lugares certos no gráfico são muito variáveis, muito variados. Mas os pontos de liquidez é quase que unânime, né? Desenvolver esses gatilhos de entrada nos pontos de liquidez, normalmente eles estão bem localizados. Então, é só nos pontos de liquidez? Não, tem outros pontos no gráfico e outros contextos operacionais onde os gatilhos de entrada vão se encaixar muito bem e vão ter grande potencial. Não são só nos pontos de liquidez. Mas foi justamente priorizando as entradas nos pontos de liquidez que eu comecei a ficar consistente no mercado, sem dúvidas. E aí depois eu fui operando outros contextos e fui alinhando com os pontos de liquidez. Hoje eu opero de algumas formas diferentes, todas essas oportunidades ficam desenhadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática do programa de formação do treinamento Excelência Trade. Inclusive a gente está fazendo até uma Black Friday, treinamento de vagas abertas, uns benefícios absurdos, o ambiente de prática vitalício na Black Friday, coisa que não ocorre nunca. Depois dá uma olhada no link da descrição aqui que você vai ver. Mas basicamente, a gente sabe que nos pontos de liquidez é um ponto bem pontual, bem objetivo para esses gatilhos de entrada serem desenvolvidos com um potencial forte. Então aqui a gente pode deixar esses topos nivelados, o que a gente precisa ver é o mercado indo lá na liquidez. Ele realmente foi, olha lá, visitou a região, estando nesse ponto, pode entrar uma oferta significativa e a gente pode ficar de olho nos gatilhos de entrada. O que o mercado fez foi começar a andar de lado na região. Ele começou a ficar bem travado aqui na região. Se a gente refina no gráfico de 5 minutos, ali eu estava no 15 minutos, tá? A gente localizou essa região de liquidez no 15 minutos. Tem que ser no 15 minutos? Encontrar esses topos nivelados, por exemplo, tem que ser no 15 minutos? Não, tem que ser dos 5 minutos para cima. Pode ser no 5, pode ser no 15, pode ser no 1 hora, pode ser no 4 horas. Você encontra boas regiões que a gente chama de regiões de concentração de liquidez. Dá uma preferência em tempos gráficos acima dos 5 minutos. No caso, a gente encontrou no 15 minutos, agora eu refinei para os 5 minutos e a gente consegue ver aqui do mesmo jeito, né, os topos nivelados, da mesma forma, é a mesma região, aqui em cima é a zona de liquidez, o mercado está nessa região, só que ele começou a andar de lado. Se você puxar aqui, ó, no nosso ambiente de prática, inclusive a gente estava até em aula ao vivo, por isso que está nesse player aqui diferente, tá vendo? Estava ao vivo em aula e o mercado estava ali, ó, na região de liquidez, estava andando de lado, que é aquele movimento que a gente acabou de ver. Aí olha o que a gente cogitou ali. Ele dá uma agulhada para cima para fingir que vai subir e desce criando o gatilho de entrada, que é um POI. Isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa, um ótimo gatilho de entrada que quando é desenvolvido, por exemplo, nas regiões de liquidez, tem grande potencial e se encaixa muito bem. Então lá no time o que a gente queria ver é exatamente esse movimento, olha lá. Ele dando uma agulhada para cima,
fingindo que vai subir, caindo logo em seguida e criando esse desenho, que é um POI de venda, uma estrutura de continuidade baixa, que é o nosso gatilho de entrada para esse tipo de operação. Nesse caso específico, é o que a gente queria ver. Então, se eu colocar aqui para a gente dar uma olhada, o que ele fez? Olha lá, ele está ali, ó, tá vendo? É exatamente esse movimento. Então, a gente quer ver ele dando essa agulhada para cima, para vir caindo e vir validando. O que ele fez? Logo em seguida. Não tem mistério, cara. Ele é simplesmente seguir o estudo que a gente fez com antecedência. Olha ele fingindo que vai subir. Exatamente igual a gente queria ver, tá vendo? Olha ele caindo. E aí ele vem vindo, ele tem que criar o POI de venda, não criou ainda, e agora ele está criando, ó. POI de venda é esse movimento. Esse que ele criou ficou meio feio, mas está válido. Tá vendo? Esse aqui já é um POI de venda igual eu desenhei ali, ó. Que é esse movimento de 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo, e aí deu uma enrolada aqui e puxou para baixo, quebra as mínimas. Isso aqui é uma estrutura de continuidade baixa. Já dá para montar a posição aqui mesmo, ó, no caso, tá? E aproveitar o movimento com stop lá em cima. Mas não foi o melhor ponto de entrada, porque ficou meio feio esse POI. Ficou meio estranho. Mas mais aqui embaixo, olha só que interessante. O mercado ele veio criando outro, que está totalmente dentro do que a gente mapeou, está até mais em cima do desenho ainda do que aquele. Ó, que é esse daqui, ó. Maravilha, esse aqui é um POI de venda bem mais desenhado, bem mais bem configurado, né? Ó, 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo, puxa para baixo, quebra as mínimas. É uma estrutura de continuidade baixa, tá vendo? Tem esse desenho. É a mesma lá de cima, só que cada um tem uma anatomia diferente, né? Mas é exatamente o mesmo padrão. Então, toda estrutura dessa cria uma região que a gente chama de POI, que é uma região de oferta que fica aqui. E aí dá para vender aqui mesmo, sem esperar essa região ser testada, ou aguardar ele testar a região e a gente vende no teste. Tanto faz. Dá para vender aqui, colocar o stop em cima ou aguardar um teste e vender um pouco mais em cima. Mas o stop tem que ficar lá em cima do mesmo jeito, é praticamente a mesma coisa. Que foi o que a gente desenhou aqui, tá vendo? Ele tem que criar a estrutura, na hora que ele volta para testar o POI, a gente tem venda. É o que ele acabou de fazer aqui. Então, naturalmente, aqui está a estrutura. Naturalmente, aqui está o POI, que é a região de oferta. Ele volta para testar, inclusive. Tá vendo? Foi esse movimento que subiu. Então ele gera aqui a possibilidade de venda na região, stop em cima para aproveitar o movimento que desce de 3 para 1. Tem que segurar o trade um pouquinho, senão não faz sentido nenhum, para permitir o mercado te dar lucro, né? Te dar resultado. Então ele vem desenvolvendo esse baita trade de venda, exatamente do jeito que a gente estava de olho, mas não tem um pingo de diferença ali, é super simples de pegar, porque está desenhado, explicado, eu trago exemplo da configuração que a gente quer ver, isso todos os dias no mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, altcoins, XAUSD e, igual eu falei, mini índice, mini dólar, enfim, as paridades de forex, são 17 ativos diferentes, né? Então todas as oportunidades estão ali desenhadas. Então lá, deu a agulhada para cima, vem caindo e cria o POI aqui, cria o POI aqui, criou outro embaixo também, dá para você escolher, ó. Esse aqui tá mais bonito ainda. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo e puxou para baixo quebrando as mínimas, tá vendo? Esse aqui tá mais bonito ainda. Extremamente bem configurado esse, ó. Aí vai ter o POI aqui, que é a região de oferta e gera a venda aqui e nessa ele vai caindo, desenvolvendo esse cenário. Então isso daqui é um baita contexto para você buscar um gatilho de entrada, que poderia ser outros gatilhos. Às vezes o gatilho de entrada que você já até usa hoje vai se encaixar muito bem depois de uma captura de liquidez como essa, porque toda técnica que você já aprendeu até hoje tem um potencial muito mais elevado, muito mais potencial quando é desenvolvido numa zona líquida, numa zona de concentração de liquidez. Se for em cima de topos nivelados, essa concentração de liquidez é de oferta. Se for embaixo de fundos nivelados, ó, aqui por exemplo, tá vendo? Aí já é uma concentração de liquidez de demanda, você já tem que buscar os gatilhos de compra aqui nessa região. Então, muito bonito esse cenário de venda. Aqui eu tenho um outro exemplo que vai ser para compra dentro dessa linha de raciocínio que eu estou construindo com vocês, que é basicamente a gente entender que aqui a gente tem fundos nivelados, por mais que esses fundos nivelados eles não estão assim tão nivelados, né? Mas a gente tem um movimento nitidamente lateral aqui, tá vendo? Esse movimento lateral, naturalmente, cara, mesmo não estando tão nivelados os fundos, tá vendo? Eles estão mais ou menos ali, mas não estão tão certinhos, né, nivelados. Mas embaixo tem liquidez de demanda e em cima tem liquidez de oferta, quando o mercado anda de lado assim. Lembrando que isso aqui pode ser desenvolvido sem ser em lateralidades, tá? Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, não é um movimento lateral, é até um movimento lateral, mas não necessariamente precisaria ser. Só dele fazer esse 1, 2, 3, ó,
Tá vendo? Ele cria já um fundo expressivo aqui, e embaixo de fundo expressivo tem liquidez já. Então, na hora que ele pega aqui, ó, tá vendo? Ele veio caindo forte. Visitou a zona de liquidez, de concentração. É liquidez de demanda, pode entrar demanda. Então, na hora que ele veio subindo aqui, sentindo demanda, lá no tempo gráfico menor, ele fez um POI de compra detalhado que a gente mapeou. Vou mostrar para vocês essa compra ali depois. E aí gera a compra, tá vendo? Tem a setinha aqui porque a gente mapeou lá no time com antecedência. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó. 1, 2, 3. Ele deixa um fundo muito expressivo. Embaixo também é uma concentração de liquidez de demanda. Ele vem caindo, a demanda que ele sente, bum, dispara para cima aqui no gráfico de 5 minutos. Então, existem zonas de concentração de liquidez que vão muito além dos movimentos laterais, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Topos expressivos, fundos expressivos também são regiões de liquidez. O importante você entender nesse momento é que embaixo de fundos é liquidez de demanda e em cima de topos é liquidez de oferta, tá? Então, nesse caso, se o mercado visitar aqui embaixo, ele entra num ponto onde a demanda pode entrar com pressão e desenvolver bons movimentos de alta. No caso, o mercado está ali, está nessa região, está entrando uma demanda já, ele está subindo. A gente pode refinar no gráfico de 1 minuto, que foi onde ele veio realmente validando com qualidade essa compra. Ó, ele veio subindo, veio desenvolvendo um movimento, não criou nenhum POI, até que aqui em cima ele criou. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó lá. Isso aqui é um POI. A gente estava de olho nisso lá no time, posso puxar, isso aqui foi no ambiente de prática mesmo. Ó, se a gente puxa aqui no ambiente de prática, maravilha. Tá vendo aquela lateralidade que a gente acabou de marcar? A liquidez embaixo, então na hora que ele vir aqui sentir a liquidez de demanda e vir subindo forte, a gente quer ver esse POI de compra lá. Só montar a posição e comprar nele. Tá vendo? Que é o gatilho de entrada. Então, no caso, o mercado tá ali, a gente acabou de vê-lo. Acabou de visitar embaixo da linha, que é aquela liquidez de demanda que a gente acabou de falar. Então, ele está naquela região, ele vem subindo, sentindo essa demanda. E aí ele veio criando o POI de compra aqui, ó. Não tá dos mais bonitos, mas tá válido. Que foi aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebra o fundo e puxa para cima e renova o topo. Ele quebrou o fundo ali muito pouco, mas quebrou, foi no detalhe. Tá bem mais ou menos, mas dá para montar essa posição. É um POIzinho de compra. Naturalmente a gente pode marcar aqui a região, né? Ele vai voltar para testar. E a gente tem a possibilidade de compra na região de demanda, stop embaixo, para aproveitar o movimento de alta. Tem que subir os 3 para 1 pelo menos, para a gente ter um bom cenário. Então, o mercado realmente segura e desenvolve, tá vendo? Entra toda uma pressão, todo o interesse, porque o contexto é bom, ele está numa zona de liquidez que vai entrar demanda, e ele ainda cria a validação certa, que é uma estrutura de continuidade, que é exatamente esse cenário, que é o gatilho de entrada. Ele gera um baita movimento, tá bem simples, a gente sobe lá nos 5 minutos de novo, o mercado vai andar até mais ali, tá? Vai desenvolvendo todo o movimento. E olha lá, se a gente vem no gráfico de 5 minutos, é aquilo ali que a gente estava de olho. Lá. É a liquidez, tá vendo? Ele captura, sobe e valida esse POI. Foi perfeito em cima do desenho que a gente fez ali, toda essa configuração. Aqui nesse outro movimento que eu falei com vocês, ó, que foi essa compra, foi muito bonita também aqui. Se a gente voltar nela, olha que legal. Foi no gráfico de 1 minuto também. Isso aqui encaixa em qualquer tempo gráfico, tá? É porque nesse caso ele trouxe validação só nesse tempo gráfico. Olha lá, um baita POI perfeito também, esse contexto estava muito bonito. E ele está limpando a liquidez no caso de um fundo expressivo, já não é necessariamente uma lateralidade nem nada disso. Tá vendo? Ele está embaixo desse fundo aqui, tudo aqui embaixo é liquidez de demanda e ele gera essa compra. Se você for ver esse cenário aqui, olha que legal o detalhe que tem aqui. Essa possibilidade de compra, eu posso até puxar aqui para vocês no nosso ambiente de prática. Olha só como que a gente estava de olho nela. Ó, puxando aqui. Olha que bacana. Olha lá. É isso, só bater e comprar, tá vendo? Tem algumas que o mercado não precisa nem fazer nada, é só comprar, porque a gente já tá lá e ele tá na região, olha lá, só bater e comprar no movimento, que foi justamente essa, a gente mapeou em detalhes, que foi essa compra nesse ponto, no caso, que é aquele POI e gera uma boa compra. O POI tá aqui no caso, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, tá vendo? E isso porque está limpando a liquidez. Não é porque o mercado criou isso aqui e você vai sair pegando trade. Aí você vai cometer o mesmo erro de sempre. E que todo trader comete. Que foi o que eu comecei aqui o vídeo falando. Que é você ficar concentrado nessas técnicas aqui, ó. Que são gatilhos de entrada. E ficar querendo operar gatilho de entrada para lá e para cá. Onde o mercado configura o padrão, você pega o trade. Que é o que todo mundo faz. Aí não funciona. Tem que ser nos lugares certos do gráfico. Tem que ser desenvolvido no contexto certo.
Então, operar depois das capturas de liquidez, é muito provável que você esteja buscando esse gatilho de entrada no contexto certo. Tem outros, né? Não é só nas regiões de liquidez, mas regiões de liquidez facilita muito a você montar operações nos lugares certos do gráfico e buscar os gatilhos de entrada que estão bem localizados, porque eles estão em zona de liquidez. E você está indo a favor da liquidez. Então, por natureza, tem um contexto ali por trás. Então, isso faz uma diferença imensa. Isso aqui já estava bem fácil de pegar e aproveitar o movimento. Pessoal, a gente está fazendo uma Black Friday. O treinamento Excelência Trade está de vagas abertas. Não sei se você viu comentando. Na Black Friday, com um monte de benefício, um desconto gigante. Tudo por conta da Black Friday, que é uma mega promoção que a gente está fazendo. O treinamento Excelência Trade em si, ele é um programa de formação completo. Não é um curso, não é uma mentoria, não é uma comunidade. É muito além disso. É um programa de formação para você se formar no mercado com tudo que você precisa, com todo o meu acompanhamento do lado, com o ambiente de prática incluso, com mentoria sobre todas as técnicas passo a passo, com formação na parte mental, comportamental, psicológica para trade. É realmente muito completo em todas as áreas. O ambiente de prática é um lugar onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas com antecedência em todos os ativos, igual eu estava comentando com vocês hoje. Então aqui, por exemplo, ali, tá vendo? Só bater e comprar. A gente trabalha com mini índice, mini dólar, Forex, XAUSD, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones. São 17 ativos diferentes que atendem quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que está em outro país. Tem mais de 15 países diferentes aqui no nosso ambiente de prática. Então aqui, por exemplo, se eu venho no canal de chat, por exemplo, o pessoal participando das configurações, tá vendo? Olha lá, o pessoal que entrou agora na Black Friday já pegando os trades bons. Tá tudo mapeado antes, né? Todas as oportunidades que eu participo, todos os cenários que a gente deve comprar, que a gente deve vender em todos os ativos, tá mapeado antes. Todos os dias eu pego todo o conhecimento que a gente está aprendendo nas aulas de forma teórica e coloco em prática aqui no ambiente de prática para a gente realmente usar as técnicas do jeito certo e saber os pontos de compra e venda, tudo detalhado. Ó o Alexandre, tá vendo? Fazendo ali, vamos ver. $250, tá vendo? Fez mais de R$ 1.000 aqui nesse trade. Acabou de entrar pro time, o Alexandre. Entrou agora, deve ter menos de uma semana. Olha que legal, por causa da Black Friday, né? Igual eu tô explicando para vocês. Ó, o pessoal participando do movimento, ó, disso. Mais de 10 vezes o risco. Ou seja, 10 vezes o risco significa que se ele arriscou R$ 100 no stop, ele tá fazendo 1.000. Se ele arriscou 1.000, ele tá fazendo 10.000. 10 vezes o risco é isso. Ele tá pegando ali um trade bem legal. Olha que bacana. A Simeone, ó, participando dos cenários. Tem mais de 15 países diferentes aqui no ambiente de prática, então é bem legal. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas, a gente faz os mapeamentos antes, eu respondo suas dúvidas pessoalmente todos os dias aqui. O treinamento ele é um programa de formação, então a gente tem ali todo esse ambiente de prática e é semi-individual. Então eu respondo um por um todos os dias, todas as suas dúvidas ao longo de toda a jornada e eu mesmo vou estar te respondendo no ambiente de prática por áudio. Olha aqui, tá vendo a resposta aqui do lado? Todos aqui tem minha fotinha, tá vendo? As dúvidas do pessoal, do time, ó. Todos ali tem minha fotinha, porque eu respondo um por um, tá vendo? Ao longo de toda a jornada para eu te dar uma boa resposta, para eu te orientar de fato ao longo de toda a jornada. É outra pegada, cara. É para fazer você gerar resultado de fato. Então, respondo por áudio. A gente tem aulas ao vivo quase todos os dias. O treinamento em si ele é todo ao vivo, né? A parte de mentoria comigo, aonde eu respondo um por um no chat também pessoalmente, todas as aulas. Então é uma outra pegada, de fato, esse ambiente de prática ele está incluso no programa de formação, inclusive nessa Black Friday com um desconto extraordinário e ele está vitalício na Black Friday, tá? Eu vou te explicar sobre isso, mas vindo aqui, olha que legal, aqui é a outra parte do programa de formação, que é a parte de mentoria. A gente faz mentoria de SMC, que é uma das metodologias na parte técnica que a gente usa. A gente vai mentoria só de SMC, do extremo básico ao extremo avançado, tudo detalhado, com o meu acompanhamento do lado, passo a passo, com materiais didáticos, igual eu vou mostrar ali para vocês, sobre todas as aulas. Mentoria de Wyckoff, que é outra metodologia na parte técnica, do extremo básico ao extremo avançado. Mentoria de Elliott, que é outra. Mentoria de preço e volume, que é o VSA, que é outra. A gente vai mentoria sobre cada um dos temas para você dominar os conceitos técnicos que a gente usa, aprender a aplicar, dominar os conceitos, tudo passo a passo. E por aí vai, cara. Liquidez avançada, regiões de interesse avançada, contexto, estratégias de trade prontas. Enfim, a gente vai aprofundando em todos esses cenários da parte técnica, mas do extremo básico ao extremo avançado. Tudo passo a passo. A gente faz todo um trabalho mental e comportamental, que é uma das coisas mais importantes para trade. Desenvolvimento de atitudes que são ganhadoras do mercado, desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança, de paciência.
que são as virtudes que o trader tem que desenvolver por meio de um trabalho intensivo de transformação nesse sentido. Porque senão, cara, você fica no mesmo lugar no mercado. Tenho certeza que você conhece várias estratégias de trade, mas talvez não tenha colhido tanto resultado com elas. Por quê? Nunca fez um trabalho mental, comportamental, psicológico, de autoconfiança, de autocontrole, que o trade exige isso. Todo trader, mais de 70% do resultado final de um trader consistente vem da parte mental e comportamental. Isso você pode pesquisar em qualquer lugar que você vai ver isso. E tem lugares que vai falar que é 90%, 80%. Eu ainda estou jogando baixo, 70%. E só 30% é técnica. Então, assim, esse trabalho, que são esses 6 módulos iniciais aqui, é essencial para você ter consistência e viver do mercado. Sem dúvidas, tá? A parte técnica é fácil comparada à parte comportamental, que a gente tem que fazer uma transformação nesse sentido. E a gente faz lá no time em detalhes. Então, é muito legal essa parte também. Tem o treinamento inteiro já gravado aqui, então você pode estar adiantando as aulas. E tem ele todo ao vivo comigo, que a gente está começando agora a turma, então está num time muito bom de Black Friday, para você participar com os benefícios de Black Friday. Quais são os benefícios da Black Friday? Os benefícios é que está tudo vitalício. Normalmente você tem que fazer a renovação anual. Esse é o padrão, 100% do tempo. Todo ano você tem que renovar o ambiente prático, renovar o meu acompanhamento ali, tem que fazer a renovação. Agora, na Black Friday, você entra agora, tá com desconto estrondoso, vou te mostrar ali, e você tem acesso vitalício, né? O acesso vitalício significa que você tem acesso vitalício ao nosso ambiente prático, vitalício ao meu acompanhamento do lado, vitalício a estar comigo nas aulas ao vivo, vitalício a atualização das aulas ao longo do tempo, vitalício a atualização das técnicas ao longo do tempo, vitalício tudo. É descomunal o benefício de ser vitalício nessa Black Friday, somente agora na Black Friday. E tem um curso novo que eu criei sobre crescimento de conta de trade. Muita gente chama de banca, né? Mas banca não é o nome certo. Banca é coisa de cassino, não tem nada a ver com o mercado financeiro, não tem nada a ver com trade. No trade a gente fala conta, né? Conta de trade. Então tem um curso que a gente criou agora, ele vai estar disponibilizado na semana que vem. Você entrando agora, você já tem acesso em primeira mão. É um curso novo só de crescimento de conta, onde eu vou mostrando em cada um dos mercados como crescer sua conta de trade no mercado corretamente. Então aqui eu coloquei, para você ver, olha que legal. Tudo que você tem acesso no programa de formação completo, tá vendo? Black Friday, Excelência Trade, o programa de formação com as mentorias todas, com a parte de formação completa, com o ambiente de prática incluso para todos os mercados, onde é só seguir ali as oportunidades. Eu assino embaixo, cara, se você fizer o treinamento Excelência Trade, você vai ter bons resultados. Se você fizer ele de fato, colocar em prática tudo que eu te passar, realmente deixar de lado os comportamentos que eu vou te mostrar que precisam ser deixados de lado, que estão te travando de crescer, colocar os comportamentos certos que a gente vai aprender e eu vou te ajudar a colocar. Não tem erro. É realmente método, né? Então tem um monte de gente lá no time que vive do mercado. Quem me acompanha aqui já viu várias vezes o pessoal fazendo 70, 80 mil reais por mês. Pessoal que já é mais antigo do time, né? Obviamente, não é do dia para a noite, pessoal mais antigo do time, claro. Mas outro dia mesmo eu postei lá no nosso grupo do Telegram, que é grupo aberto, eu coloquei, no meu Instagram também coloquei o pessoal fazendo resultados altos. Pessoal mais antigo do time, lembrando disso. Obviamente, você tem que se formar no mercado, não tem milagre, né? Não é do dia para a noite. Mas é muito real. Então é muito legal isso. Os benefícios de Black Friday de ser tudo vitalício, mais o curso de bônus de crescimento de conta entrando de graça para quem está entrando nessa Black Friday. Então são muitos benefícios, além do desconto, cara. Então o treinamento ele é 5 mil reais e ele tá 12 vezes de 103, que seriam 997 à vista, né? 997 à vista, 4 mil reais de desconto, absurdo. Ou então 12 vezes de 103. Então tá realmente muito boa essa Black Friday, tá fazendo muito sentido aqui tudo isso. E eventualmente, deixa eu te mostrar como funcionam os materiais didáticos lá do time, igual eu falei. São mais de 900 páginas de materiais didáticos com tudo que existe sobre trade, toda a minha jornada de desenvolvimento, tudo que eu estudei, tudo que eu fui estudando, eu criei vários materiais didáticos para o meu próprio estudo e depois eu transformei ele nos materiais didáticos lá do time para todo mundo passar por exatamente o mesmo processo que eu passei no meu desenvolvimento. Então, o treinamento Excelência Trade ele não é um negócio que eu tirei da cabeça, ele é um negócio que eu tirei do meu próprio desenvolvimento. O treinamento Excelência Trade ele é completamente todo o meu processo de desenvolvimento, tudo que eu fiz para encaixar consistência no mercado, para estar mais de 4 anos consistente no mercado, igual eu expliquei para vocês no início do vídeo. Então, cara, é realmente uma pegada diferente, porque é exatamente tudo que eu fiz. Então, esse material didático é todo o material didático que eu usei para estudar mesmo. Eu criei ele para o meu próprio estudo e depois eu transformei ele no material didático lá do time, explicando tudo. Toda a aula que você assiste
tem um material didático junto da aula, detalhado. Então, você está assistindo uma aula, tem material didático da aula, tem dúvida, eu respondo você pessoalmente, por áudio, inclusive, no ambiente de prática e pessoalmente nas aulas ao vivo. E também ambiente de prática com tudo mapeado antes, todas as oportunidades desenhadas, igual eu mostrei ali para vocês, bem detalhado, tá vendo? Participar do movimento, super simples em todos os mercados e com esses benefícios todos de Black Friday, mais as mentorias lá do programa de formação. Enfim, é realmente uma formação completa, é um programa, então, muito bacana. Dá uma olhada no link aqui da descrição, tem um vídeo meu nesse link da descrição que eu vou mostrando por dentro do treinamento, mais detalhado um pouco do que eu mostrei aqui para vocês, para você ter uma base boa de como funciona a formação completa. E te vejo lá no time, pode contar comigo nesse processo de desenvolvimento. Vamos juntos construir essa jornada de desenvolvimento real no mercado agora, fazer um programa de formação sério, que é isso que você está precisando para se formar no mercado, sem ficar tentando descobrir como é que faz, sabe? Já ter tudo pronto ali, tudo mastigado, um processo comprovado de consistência, não tem erro. Eu assino embaixo que você vai ter ótimos resultados se você seguir o treinamento Excelência Trade e fazer ele de verdade ali comigo. Então pode contar comigo nesse processo. Vamos juntos, dá uma olhada nesse link. É o link que está com desconto para você entrar para o time e te vejo lá conosco. Beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!